questão para quem duvida. Aqui em Campinas a gente tem um déficit, que é ou seja, está faltando, né, muita moradia, né? Tem praticamente, aqui a fila não anda por causa disso, são 56 mil famílias, não pessoas, 56 mil famílias que estão na fila de espera da Coab por moradia em Campinas. Isso oficialmente, isso fora as outras que eles ainda não colocaram na fila, porque essa fila exige um cadastro e tudo mais, e aqueles mais pobres mesmo não entram nesse cadastro, porque não tem nem acesso direito a esse cadastro, né? Então a gente presencia aqui em Campinas uma situação muito ruim, no sentido, no que diz respeito à moradia, onde você vê favelas e dentro dessas favelas você vê outra favela mais pobre e às vezes até uma terceira favela mais pobre ainda, tudo isso dentro de uma que já é uma favela. Então, ou seja, de condições precárias. Quando eu digo favela, é sem esgoto, porque às vezes fala favela o pessoal acha bonito, né? Não tem noção do que é a periferia de fato, né? Quando eu digo favela, é sem esgoto, sem asfalto, sem endereço, sem receber carta, tá? Que é o mínimo, né, de comunicação, inclusive para contas, ou seja, a pessoa nem que ela quiser pagar suas contas, ela consegue, porque ela não tem um endereço, ela não consegue nem abrir uma conta no banco, porque ela não tem endereço, ela não tem o esgoto e não tem o asfalto porque não tem o esgoto, então uma coisa vai levando a outra. Isso é uma situação que não é rara aqui na Campinas, muito pelo contrário, é cada vez mais comum. Existem moradores de rua, né? Existem pessoas privadas de seus direitos. Tem, além dessas que não tem nem onde morar, que moram na rua, aquelas que moram na favela, acho que a pessoa não tem noção realmente do que é morar na favela, a grande maioria. Por conta do trabalho, nos últimos 3 meses, eu estou passando algumas favelas e o que eu vejo é inaceitável, e as pessoas, não sei como que elas se acostumam àquilo, mas é algo inaceitável, assim, eu acho totalmente desumano, fere a dignidade de qualquer pessoa, as pessoas vivem muito mal. Foi um dia que eu fui lá de chuva, nessa daí até tinha esgoto, mas esgoto a céu aberto, e era num barranco, e o esgoto não tudo entrando na casa da pessoa, que era um barraquinho de madeira, estava quase sendo levado pelo vento também. E assim, é desumano. Qualquer pessoa que tem um mínimo de compaixão, que vê essa realidade, vai entender porque essas pessoas estão atrás de moradia digna. A cidade foi crescendo, obviamente, sem ordem nenhuma, e nós temos regiões imensas aqui em Campinas de total despreparo, total descaso público, né? Faz parte da dignidade do ser humano ter a sua casa, né? Como é que você quer conseguir viver bem se você não tem nem a sua casa para morar, né? Não tem um espaço que é seu. Ah, mas vive de aluguel? Não, mas estamos falando mesmo do aluguel, eles não têm nem um aluguel, eles vivem as pessoas estão vivendo numa casinha de madeira, de pau mesmo, construída no barranco, que é o que a gente chama de favela. Bom, só complementando essa questão das moradias, né? Entra também a questão da Minha Casa Minha Vida, né? Que parece que é para beneficiar os que têm renda mais baixas, mas as grandes empresas não querem produzir essas moradias que é com a renda bem mais baixa. Então, assim, eles falam que não vai gerar tanta renda e eles não constroem, né? Não é que eles não querem, eles, além de não quererem, eles não constroem esse tipo de empreendimento. Então, eles acabam construindo com um valor baixo, mas para essa população que, de repente, não tenha nenhuma renda mínima, ainda esse valor é alto ainda, né? Então, acaba ficando aí uma briga de empresas, né? E só que o programa diz que abrange, mas na verdade as empresas não fazem esse tipo de empreendimento por conta de dizer que não é vantajoso, que não vai dar tanto lucro assim. Então eles acabam fazendo um empreendimento que tem uma renda baixa, mas para essa população aí que é grande, né? Que é a grande maioria na verdade, não está ao alcance. Eles não têm nem o acesso
Na verdade, depois que entrou o programa Minha Casa Minha Vida, as Coabs têm desenvolvido um trabalho conjunto com esse programa Minha Casa Minha Vida. Então, as famílias que estão nessa fila da Coab seriam para esses empreendimentos de baixa renda do programa Minha Casa Minha Vida em conjunto com a Coab. Só que esses empreendimentos, como ela bem disse, não estão sendo feitos e ao mesmo tempo a Coab não faz mais aqueles que ela fazia, então todo mundo fica na fila. Um acontecimento marcante aqui na cidade de Campinas foi a cerca de 300 pessoas que ficaram sem receber auxílio moradia. Esse auxílio moradia serve para que eles paguem o aluguel enquanto estão naquela fila, esperando a casa da Coab. São 300 pessoas que estão nessa fila e que deixaram inclusive de receber aquele auxílio para pagar o aluguel, que eles não têm condição de pagar. Então o que aconteceu? Elas foram para a rua. Foram para a rua exigir o direito delas. Eu estou na fila da Coab, eu preciso receber o dinheiro. Se eu estou na fila da Coab é porque eu não posso pagar o aluguel, você concorda comigo? Então eu preciso desse auxílio para pagar o aluguel, porque eu estou em dificuldades. E elas foram para frente da prefeitura, fizeram um protesto, a gente estava lá junto acompanhando e divulgamos o caso deles. E isso é um caso que vem desde o final do ano passado, trocou o prefeito e não mudou nada, continuou sem pagar o auxílio, sempre, né, por um problema técnico, eles falam. Mas esses técnicos são a vida de pessoas, né? A gente precisa ter cuidado quando fala essas coisas técnicas. O mesmo aconteceu com pessoas que estão ocupando a região do VLT, aqui de Campinas, lá no Cidade Jardim, e que são pessoas que se organizaram para ocupar aquele pedaço de terra, porque também estão à procura de uma moradia. VLT é veículo leve sobre trilhos, e elas estão ocupando esses trilhos, que aliás estavam abandonados aqui na cidade de Campinas. Então eles até estão cuidando dos trilhos e morando ali em volta dos trilhos. A prefeitura já tentou tirar eles de lá, a polícia tem ido lá sem mandato para tirar eles de lá, à força, e eles estão resistindo, e nós estamos com eles para resistir, porque o que eles querem não é nenhuma casa pronta, eles querem entrar nessa fila. Ou seja, já tem aí 100 famílias que não estão nessa fila e que deveriam estar de moradia, na fila de moradia da Coab. Além disso, teve um caso de Americana, na área rural, em que 68 famílias foram despejadas de uma área que era delas, porque a área é pública. E o INCRA, sendo área rural, o INCRA é que cuidava disso. O INCRA designou essa área, deu essa área para eles. Lá eles cultivam plantações orgânicas, inclusive distribuindo para as creches da cidade americana. E, mesmo assim, houve uma reintegração de posse, o que é meio que absurdo, né? Porque se a posse era deles, como é que houve uma reintegração de posse? Mas houve uma jogada jurídica em que o antigo dono daquela área quis de volta aquela área para ele e simplesmente a polícia foi lá e quis botar todo mundo na rua. Claro que eles resistiram e assim estão lá até hoje, resistindo a essa tentativa do governo, agora, do governo municipal. Agora eles já conseguiram uma liminar que deixa eles lá e que nada pode tirar eles de lá por enquanto, porque a gente sabe que esse nada dura a primeira passada de dinheiro que alguém der, né? 68 famílias aqui da área rural de Americana, que é uma cidade vizinha de Campinas, bom, eu estava falando de Campinas e de Americana, legal, né? Vou focar ainda tem um de Campinas. Aqui, voltando. Podemos continuar pensando que ganhar dinheiro é o que mais importa, assistindo às guerras, às crises econômicas e injustiças pelo mundo, enquanto nos distraímos com o lixo fútil da televisão. Ou podemos focar nossa energia na direção de uma mudança real pelo bem-estar da sociedade. É isso que queremos. Vamos todos fazer a diferença. Depende de você.